Eu quero investir agora uns 5 minutos em sua vida pessoal, antes de eu voltar no Coríntios 14. O Espírito Santo está me falando aqui. Eu quero investir na sua vida. E se você tiver caneta, vai ser melhor ainda. Tá? Escreva aí no seu caderno aí, ó. Escreva aí. São 9 os dons espirituais. Escreva isso. Não vai levar mais 5 minutos. Aí eu volto no meu assunto. São 9 os dons espirituais. Quando eu pregava aqui com lousa, teve um tempo que eu tinha uma lousa aqui, né? Aí eu era o pastor Bombril, 1001 utilidade, prega e tal, pega a lousa, pega não sei o quê. Aí não aguentei também, né? Ministrar debaixo da unção e com a lousa eu não aguentei. Aí na lousa eu escrevia tudo aqui e tal, ficava registrado. Aí não dá para acompanhar, senão vou morrer. Eu não aguento, né? Diga comigo, são 9 os dons espirituais. Diga, dividido em 3 grupos de 3. Escreva isso. Quanto que é 3 vezes 3? 9 dons. Alô, deixa eu falar uma coisa aqui. O Espírito Santo mandando falar. O que eu vou falar aqui agora ninguém sabe. Teologia não ensina isso. O que eu vou falar aqui agora está na Bíblia. Todas as Bíblias do mundo, católica, evangélica, Testemunho de Jeová, toda a Bíblia tem o que eu estou falando aqui agora. Só que essa revelação ninguém sabe, ninguém fala. Você não conhece um pastor que fala o que eu vou falar aqui agora. Você não conhece um. Eu caso com você quando você quiser. Você não conhece. Então vamos lá. São 9 dons espirituais, ou do Espírito Santo. Divididos em 3 grupos de 3. 3, 3 e 3. Que 3 vezes 3 dá 9. Então são 9 dons, certo? Coríntios 12, do verso 8 ao 10. Dá 9 dons espirituais. Essa divisão foi o Espírito Santo que me ensinou. A teologia não ensina isso. A Bíblia fala disso, mas não ensina isso. Ela fala disso, mas não ensina isso. Então como é que você sabe? Eu aprendi com o Espírito Santo. Lembra de João 14, 26? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Lembra de João 16, 13? O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então foi com ele que eu aprendi. O meu mestre, o meu professor. A ele. O meu mestre. Tudo que eu sei, eu aprendi com ele. Então diga comigo, são 9 dons espirituais. Dividido em 3 grupos de 3. Faz assim, ó. Levante um dedo. Diga, 3 dons de revelação. 3 dons de inspiração. E 3 dons de poder. Não tem um pastor que sabe disso. Não conheço um que sabe o que eu estou falando aqui. Tem uma Bíblia igual a minha. Não quero uma glória, nem um troféu. Estou te explicando e te mostrando que eu estou falando revelação dada pelo Espírito Santo. 3 grupos de 3. Digam de novo. 3 dons de revelação. 3 dons de inspiração. 3 dons de poder. O que Paulo disse em Coríntios 3,10? Eu pus o fundamento e outro edifica. Qual a diferença de mim para Paulo? Ou qual a diferença de Paulo para mim? Que Paulo, de conformidade com 1 Coríntios 3,10, ele pôs o fundamento e foi embora. Depois de 2000 anos eu nasci. Eu não posso e nem vim pôr um fundamento. Eu vim o quê? Edificar sobre o fundamento que Paulo colocou. Qual a diferença? A minha explicação... Alô, tem caneta aí? Paulo não explicou. Por quê? Porque ele só pôs o fundamento. Ele disse, outro edifica. Coríntios 3,10. O que é o fundamento e o que é a edificação? Qual a diferença? O fundamento está em 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 10, onde fala dos 9 dons. Ele falou os 9 e foi embora. Eu não vim falar desses 9 porque ele já falou. Eu vim explicar os 9. Desses 9, o Espírito Santo me ensinou a dividir em 3 grupos de 3. 3 dons de revelação, 3 dons de inspiração e 3 dons de poder. Olha a diferença de Paulo.
Está percebendo? Paulo pôs o fundamento e foi embora. Eu não vim pôr fundamento. Eu vim edificar sobre o fundamento que Paulo colocou. Levante um dedo e diga: 3 dons de revelação. Diga: palavra de sabedoria. Palavra do conhecimento. Diga: discernimento de espíritos. Esses dons são dons de revelação. Palavra do conhecimento. O que é o dom da palavra do conhecimento? Eu estou citando 1 Coríntios 12, 8. O que é o dom da palavra do conhecimento? Algumas versões dizem palavra da ciência, que é a mesma coisa. O que é esse dom? Palavra do conhecimento é o dom que revela parte, por isso que é dom de revelação. Ele revela parte do conhecimento de Deus. Palavra do conhecimento é um dom do Espírito Santo que revela parte do conhecimento de Deus. Nunca a totalidade. Nunca houve, não há e nem haverá alguém que saiba ou que tenha todo o conhecimento que só Deus tem. Porque Deus é onisciente. Único. Ninguém mais tem. Então o que ele faz? Ele dá esse dom que revela o quê? Parte do conhecimento que só Deus tem. Quem entendeu? Se alguém na terra falar que tem todo o conhecimento, mentira, é heresia. Porque o único que tem o pleno conhecimento do ontem, do hoje, do amanhã, só Deus. Está claro ou não está claro? Mas porque Deus é bom, Ele nos dá um dom chamado palavra do conhecimento, que revela parte do conhecimento de Deus. O irmão gêmeo desse dom se chama palavra da sabedoria. Que é o quê? É um dom do Espírito Santo que revela o quê? Parte do quê? Da sabedoria de Deus. Só Deus tem. Nunca ninguém teve, não tem, nunca terá toda a sabedoria que Deus tem. Mas Deus é bom, Ele dá um dom que revela parte da sabedoria que Ele tem. Quem é que está entendendo até aqui? Isso é dom. Por isso que é dom de revelação. Você não aprende com homens. Não tem faculdade, não tem escola que ensina a ter dom. Isso é revelado. Dom de revelação é o quê? É algo que te é revelado. Parte do conhecimento que só Deus tem. Parte da sabedoria que só Deus tem. Parte do conhecimento, palavra do conhecimento. Parte da sabedoria, palavra da sabedoria. Falta mais um dom de revelação, que é discernimento de espíritos. São 3. Diga: 3 dons de revelação. Diga: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Não é discernimento de demônios, hein? Discernimento de espíritos, está escrito. É o quê? É um dom do Espírito Santo, que como é um dom de revelação, te revela, como? Por inspiração, por manifestação do Espírito Santo, a ter um discernimento. O que é discernimento? Discernimento é entender, é ver, é enxergar de um modo espiritual. Discernimento é só isso. Eu estou vendo essa parede branca. Eu estou vendo esse ventilador. Eu estou vendo esse microfone. Isso não é discernimento. Eu estou vendo com os olhos. Agora, discernimento é o quê? Você está numa situação, os olhos não vê nada. O ouvido não ouviu nada. Ninguém falou nada. Aí o dom se manifesta. Você tem discernimento de algo que está acontecendo. Só Deus pode fazer isso. Isso é um dom, manifestação do Espírito Santo. Só quem entendeu. Diga comigo: 3 dons de revelação. Diga: palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Vamos ver mais 3? Quantos são os dons no total? 9. Vocês viram quantos? 3. 3 dons de revelação. Vamos ver mais 3? Diga comigo: 3 dons de inspiração. Bom, dons de inspiração. Se dom de revelação são dons que revelam algo, dons de inspiração são dons que falam algo. Alô? São 9 dons divididos em 3 grupos de 3. 3 dons de revelação, escreveu aí? 3 dons de inspiração e 3 dons de poder. 3 vezes 3, 9. Então já te falei de 3. Outros 3 dons de inspiração.
Façam assim comigo, ó. Façam assim, ó. Façam isso. Ó. O que é isso aqui? Inspiração. Você está inspirado. Já ouviu aquela frase? Nossa, você está inspirado hoje, hein? Aí você começa a falar, Essa é inspiração. Só que a inspiração humana é inspiração humana. Estou com uma vontade de jogar bola, estou com uma vontade de pintar a casa hoje. Você está inspirado, isso é humano. Nós estamos falando de dons espirituais. Esses dons espirituais são 3 dons do Espírito Santo que se manifestam em nós, segundo a vontade de Deus. Cara, não precisa nem falar isso. Diga, dons de inspiração. São dons o quê? Que falam. Lendo Coríntios 12, do verso 8 ao 10, quais dons que falam? Bom, discernimento de espírito não fala, só discerne. Palavra de sabedoria não fala, você tem uma revelação de sabedoria de Deus. Palavra do conhecimento, então, esses 3 não são. Deixa eu ver, milagres, operação de milagres e dons de cura, esse também não é, porque não fala. Dons de inspiração, sobrou o quê? Diga, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Profetizar é o ato de operar o dom. Profecia é um dom de inspiração. Está percebendo que são 3 dons que falam? Porque variedade de línguas você tem que falar. Interpretação de línguas você tem que falar, você tem que interpretar. Alguém falou em língua, você interpreta, vai falar em português. Então você tem que falar. Por manifestação do Espírito Santo. Isso não se ensina em escola. Ó, vem aqui, ó. Isso não se ensina. Isso é por manifestação. Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito Santo é dado a cada um naquilo que for útil. Alô? Os dons só operam por manifestação do Espírito Santo. Se não for por manifestação do Espírito Santo, é carne. E cuidado, hein? Porque existe um dom chamado discernimento de espírito. Quem tiver na carne será revelado. Quem entendeu? Tá claro ou não tá claro? Porque ninguém engana Deus, irmão. Ninguém engana Deus. O que Jesus disse? Não há nada que está em oculto que não vai ser revelado. Se tiver na carne, disfarçando, brincando, vai ser revelado. Tá claro ou não tá claro? Porque os dons é do Espírito Santo. Então diga comigo. 3 dons de inspiração. Diga isso. Diga, variedade de línguas, interpretação de línguas, diga, profecia. Para profetizar tem que falar. Para usar o dom de variedade de línguas tem que falar. E para interpretar línguas tem que... Então, logo, são 3 dons que falam algo. Ou em línguas, ou interpretando, ou profetizando. Só quem entendeu, por favor, ao Espírito Santo. Só quem está entendendo. Não tem pastor que ensina isso. Não existe. Se ensinar porque aprendeu comigo. É se ensinar porque aprendeu comigo. Porque não conheço um que ensina isso. Então diga, são 9 os dons do Espírito Santo. Diga, 3 dons de revelação. 3 dons de inspiração. Então faltam quantos dons? Falta 3. Diga, dons de poder. Se os dons de revelação revelam algo, se os dons de inspiração falam algo, ó a dica que eu estou dando. Os dons de poder, o verbo, fazem algo. Fazer. 3 dons revelam sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito. São dons de revelação. 3 dons falam. Deus usa as pessoas para falar. Ou em línguas, ou interpretando, ou profetizando. Alô, eu não posso sair da Bíblia, hein? Dou glória a Deus se você estiver entendendo. Se não estiver entendendo, eu não vou mudar a Bíblia porque você não aceita, porque você não entende. Essa é a Bíblia. Paulo pôs o fundamento e eu estou edificando sobre o fundamento que ele colocou. Isso aqui não pode mudar. Não tem esse negócio de eu não aceito, na minha igreja não é assim. Isso não existe.
Estou ensinando a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso o primeiro texto que eu li hoje, Coríntios 14, 20. Não sejais crianças no entendimento, hein? Sejam adultos no entendimento. Porque eu estou te ensinando a palavra de Deus revelada. Isso não houve em lugar nenhum. Glória a Deus. Então a questão aqui não é se concorda, se não concorda, se aceita, se não aceita. O assunto aqui não tem nem margem para isso. Tá claro? Aqui não tem margem para isso. É a Bíblia. Católico tem Bíblia, evangélico tem Bíblia, o da lei tem Bíblia, o engraça tem Bíblia. A Bíblia é a mesma para todos. Estou ensinando a Bíblia. Não é a questão de quem concorda, quem não concorda, quem crê, quem não crê, quem é... A questão não é essa. A questão é a Bíblia como ela é. É o que eu estou fazendo. Palmas ao Senhor. Se usa, se não usa, isso é outro assunto. Ah, na minha igreja eu estou há 20 anos lá, nem... Irmão, se usa, se não usa, isso é outro assunto. Eu estou te ensinando a Bíblia como ela é. Tá claro aí? Agora o pastor que falou besteira está passando vergonha, né? Porque faz piadinha, faz chacota. Agora está sendo envergonhado, né? Porque as ovelhas vão crescendo e vão entendendo, vê que o pastor falou besteira. Bom, faltam 3 dons. Diga comigo, dons de poder. Diga, operação de milagres. Dons de curar. Fé. O que eu estou falando aqui, irmãos, vou falar de novo. Eu não posso parar, senão vai demorar muito, não vou ficar aqui até as 4 da manhã. O que eu estou falando aqui sobre os 9 dons, está em 2 versículos. 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 10. Esses 2 versículos mostram os 9 dons espirituais. O que eu estou fazendo? Só debulhando o milho. 3 dons para cá, 3 dons para lá e 3 dons para cá. Estou só te explicando os dons. Não estou inventando nada, não estou acrescentando, estou só explicando o que está escrito. Amém. Quem entende isso? Por favor, ao Espírito Santo, nosso mestre. Então, 3 dons de poder. Diga comigo, dons de poder. Diga, operação de milagres, dons de curar, fé. Eu já vi pastor que, não quero pôr condenação, mas já vi pastor usando Coríntios 12, 8, 9 e 10 para falar da fé, como se fosse a fé de Romanos 12. Vamos fazer essa analogia rapidinho? Abre em Romanos 12, para não ficar... Porque eu temo que vocês não me acompanhem no raciocínio. Então abra aí Romanos 12. Eu não vou terminar hoje, tá? Não vou acabar hoje. Então hoje é a parte 2 do tema Variedade de Línguas, um dom do Espírito Santo. Parte 2. Abre em Romanos 12. Eu vou te mostrar a diferença, que tem gente que pensa que é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, por que tem gente que se embaralha? Porque usa, lamentavelmente, equivocadamente, usa a regrinha das mesmas palavras. Muitos erram nisso. Hebreus 2,14 fala diabo, mas Efésios 4,27 também fala diabo. Mas o Hebreus 2,14, o diabo ali é um, Efésios 4,27, o diabo ali é outro. A palavra é a mesma, com significado diferente. Quem não estiver debaixo do apostolado vai se embananar. É o que acontece com Romanos 12, 3... E 1 Coríntios 12. Vamos ler? Diga comigo, Romanos 12, 3. Vamos ver o que Paulo diz. Romanos 12, 3. Pois pela graça que me é dada, Paulo falando, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida do quê? Da fé que Deus repartiu a cada um. Isso é Romanos 12, 3. Deixa o Romanos 12, 3 aberto, não fecha. Abre em 1 Coríntios 12. Vamos comparar os 2 textos. Palavras iguais, com sentidos diferentes. Então tem que saber discernir isso para não embananar, para não se complicar quando estiver pregando, explicando para alguém, né? 1 Coríntios 12, verso 8. Coríntios 12, verso 8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Tudo que eu te expliquei está aqui.
A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. Olha lá, tá vendo? 1 Coríntios 12, 9, fé. Romanos 12, 3, fé. Diga comigo, mas não é a mesma coisa. Nós, profetas e apóstolos, chamamos Romanos 12, 3 de fé comum. Por quê? Porque Romanos 12, 3, a medida da fé, que Deus deu a cada um, Ele deu a todos. A ovelha já nasce, tem caneta aí? A ovelha já nasce com uma medida de fé. Por isso que ela crê em Deus, mesmo sem ver Deus. Por isso que ela crê na Bíblia, crê em Jesus, crê no Espírito Santo. Ora, Senhor, meu Deus, meu Pai. Como é que ele está falando com Deus e não está nem vendo? Porque ele tem uma medida de fé, de Romanos 12, 3. Que não tem nada a ver com Coríntios 12, 9. Mas e a fé de Coríntios 12, 9? Qual que é? Veja Coríntios 12, versículo 7. É essa fé aí, ó. Coríntios 12, verso 7. A manifestação de quem? Do Espírito. Não está em maiúsculo? Então é o Espírito Santo. Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí começa, a um pelo Espírito isso, a outro pelo mesmo Espírito aquilo, a outro. O que Paulo está falando? Que esses dons ocorrem, operam, funcionam, verso 7, através de uma manifestação do Espírito Santo. Já Romanos 12, 3, não tem nada a ver com manifestação do Espírito Santo. A pessoa já nasce com essa fé. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Isso é revelação pura. Não é qualquer um que sabe isso. Quem está entendendo? Ficou claro? Diga Romanos 12, 3. Fé comum. Fé comum. O macumbeiro tem, o ímpio tem, a ovelha tem, o crente tem. Ele é filho de Deus, ele tem essa fé. Deus repartiu a cada um. É fé comum. Agora, Coríntios 12, 9 não é fé comum. É uma fé tipo Moisés. Levantou o bastão de frente de um mar. Irmão, quanto você conhece que faz isso? Isso é tudo de fé, mas por uma manifestação do Espírito Santo nele. Só quem está entendendo. Só quem está entendendo. Aplaude quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Aí você vai começar a enxergar, né? Nossa, Moisés fez isso, Sansão lutou contra um leão, e Davi pegou, e Elias. Aí você vai ver essa fé, manifestação em vários. Ficou claro? Quando você entende Romanos 12, 3, você vê essa fé comum em todo mundo. Fé comum. A pessoa dorme, acorda, ela nem verifica se ela tem dedo, se ela tem sola. Ela acorda e já pisa e já vai. Isso é fé comum. Eu vou almoçar e para numa lanchonete e não sabe se lavou o garfo, se o rato passou em cima. Quer nem saber. Vou almoçar. Isso é fé, ele come pela fé. Fé comum. Não precisa orar, não fazer nada. Eu vou viajar amanhã, hein? Vou pegar o avião e tal. E entra no avião e tal. Fé comum, todo mundo tem. Agora a fé de Coríntios 12 é uma fé que depende de uma manifestação do Espírito Santo para realizar algo específico para a glória de Deus. Entendeu? A fé de Romanos 12 é uma fé que já nasce na pessoa e permanece nela. Mas a fé de Coríntios 12, 9 é uma fé que se manifesta por um momento. Quanto tempo demorou para Moisés levantar o bastão lá para o mar se abrir? Você não acha que ele ficou com o bastão lá 3 meses e meio com o bastão levantado? Foi até o mar se abrir. O mar se abriu, baixou a mão, acabou. É a fé momentânea, que é por uma manifestação do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Antes de eu voltar no meu assunto, mais uma salva de palmas ao Senhor que nos ensina isso. Agora eu posso voltar no meu assunto. 1 Coríntios 14. Agora eu posso voltar. Então, resumindo, diga, são 9 os dons espirituais. Diga, são divididos em 3 grupos de 3. Diga, 3 dons de revelação. 3 dons de inspiração. 3 dons de poder.
Diga, dons de revelação. Dons que revelam algo. Dons de inspiração. Dons que falam algo. Dons de poder. Dons que fazem algo. Ficou claro? Paulo explicou isso? Não. Ele fez o quê? Pôs o fundamento, que é Coríntios 12, 8, 9 e 10, e foi embora. Mas ele disse, e o outro edifica. Então eu vim aqui para edificar a sua vida. Quem recebe? Eu fui levantado por Deus para edificar a sua vida.